Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você está assistindo esse nosso vídeo, é porque você está querendo se tornar uma pessoa mais inteligente. Então eu vou pedir já que você aproveita e curte o canal, inscreva-se e compartilhe para que você possa viver um mundo com pessoas mais inteligentes. Eu sou o professor Paulo Borges, este é o canal Mestre Bio e hoje nós vamos falar de origem da vida, um tema super importante para você entender filosoficamente sobre a vida, mas também importante porque cai em provas escolares e em provas de vestibular. Bom, existem duas abordagens na qual esse tema é explorado. A primeira é a origem dos seres vivos no cotidiano. A segunda é a origem da vida no planeta Terra, ou dos seres vivos no planeta Terra. Tá? Nós vamos começar falando dessa primeira abordagem aqui, seres vivos no cotidiano. Por quê? Porque antigamente as pessoas acreditavam que morcegos, sapos, larvas e ratos, entre outras coisas, surgiam de matéria orgânica em decomposição. Por quê? Porque você tinha ali um resto de comida jogado num cantinho e aí começava a aparecer baratas, moscas, etc. Mas você não via de onde tinham vindo aquelas moscas. Então as pessoas achavam intuitivamente, uma ideia do senso comum, de que essas coisas surgiam da própria matéria orgânica em decomposição. Principalmente o Needham era um grande defensor, um inglês que era um grande defensor dessa ideia, chamada de abiogênese. A abiogênese ela não foi criada pelo Needham, mas ele era um dos grandes defensores. Ele fazia experimentos até para comprová-la. Ele colocava caldo de carne dentro de um frasco, fervia para esterilizar, para dizer que matou tudo que tinha ali, acabou com as contaminações, e aí ele percebia que depois de algum tempo estava estragado, ou seja, surgiam micro-organismos ali. Então ele falava, tá vendo? A biogênese tem comprovação científica. Estava tudo muito bem punido, até que um tal de Spallanzani resolveu refazer os experimentos dele, e aí ele adicionou um controle. Ele tampou um dos frasquinhos. Então ele fervia um, deixava destampado, esterilizava o outro e tampava. E o que tampava demorava muito mais tempo para estragar. Tá? O Needham então rebateu, dizendo que o Spallanzani, ao tampar isso aqui, impedia que o princípio vital, que é uma força mágica presente no ar, pudesse fazer com que os micro-organismos, a vida surgisse a partir da matéria estragada dentro do tubo. Bom, eles também acreditavam nisso para pequenos animais, como moscas, larvas e ratos. Tinha até uma receita para fazer ratos. Bom, o Francisco Redi, que era um estudioso italiano, conterrâneo do Spallanzani, ele resolveu testar essa ideia com um experimento muito simples. Ou melhor, derrubar a biogênese. O que ele fez? Ele pegou um frasco, botou um pedaço de carne dentro e tampou. E pegou outro frasco, botou um pedaço de carne dentro, só que ele tampou com uma gaze. E para quê? Para poder ter contato com o ar. Então não tem aquele papo de acabou o princípio vital do Needham. E aí o outro frasco ele deixou aberto, óbvio. Então nesse frasco aberto as mosquinhas entraram, faziam a festa, botavam seus ovos, as larvinhas surgiam e ele então pôde dizer, olha, tá vendo? As larvas surgem só no frasco aberto. O outro frasco que estava em contato com o ar, mas que não tinha, as mosquinhas não alcançavam a carne porque elas não conseguiam passar por essa gaze, essa redezinha que ele colocou aqui, então não surgiram larvas. Então ele falou, chupa Needham, tá vendo? Sua teoria da biogênese é uma tremenda titica e eu vou jogar ela fora. Derrubou. Só que aí o Needham falou então o seguinte, que chupa nada, presta atenção, é porque esses seres aí são muito complexos, mas eu tenho certeza que micro-organismos surgem do nada. Tá? Porque a gente olha no microscópio, não tem micro-organismo. Alguns dias depois a gente olha e tem lá um monte. Então eles surgem do nada. O Pasteur, que estudava germes, famoso por invenção, famoso químico que se intrometeu também na medicina, criou vacinas, medicamentos, é um cara fantástico. Tem até um vídeo, A Vida de Louis Pasteur, eu recomendo para você, assista. Vou colocar nas descrições do vídeo aqui para você poder assistir, que é muito importante. E ele resolveu fazer um experimento para acabar de vez com as ideias do Needham. E ele fez o seguinte, ele pegou um balão de vidro, ele ferveu e ele derreteu o bico e fez esse bico um pescoço de cisne. Fez umas curvas sigmoide nesse vídeo, um S do Senna no vidro. E aí o que ele notou é que apesar do ar continuar entrando,
né, não havia crescimento de micro-organismos aqui muito tempo depois. Né? Inclusive, até algum tempo atrás, ainda tinha em Paris um desses frascos que estavam lá intactos. E o que ele fez? Ele pegou um outro frasco idêntico e depois de alguns dias que não tinha crescimento, ele quebrava, né? Ele fazia isso de tempos em tempos, ele fez vários frascos, ele ia quebrando para mostrar que só surgiam micro-organismos quando quebrava o frasco, ou seja, tinha contato com o ar, mas o que acontecia é que os germes, os esporos e os líquidos do ar, né, os vapores, ficavam presos aqui nesse longo pescoço de cisne por decantação. E aí o que acontece é que aqui dentro se mantinha livre de germes. E aí o Pasteur arrebentou com a vida do Needham, o Needham passou a ser esquecido, foi ridicularizado, né, por suas ideias que não eram tão boas. Mas vejam, o Needham foi importante, não é porque a ideia dele estava errada que ele não é importante. Ele foi um dos primeiros a discutir esse assunto, né, deu start nessa discussão. E em ciência isso é importante, quebrar o gelo, ser o primeiro a lançar uma hipótese. Bom, com tudo isso, a biogênese então hoje é indiscutível, temos vários exemplos, a tecnologia aumentou, novos experimentos foram feitos e ela é ainda mais forte. Bom, com relação à vida no planeta Terra, a história é um pouco diferente. Aqui nós temos como uma das primeiras teorias científicas a ideia da panspermia do Svante Arrhenius, que era um sueco, era um químico muito bem sucedido na química orgânica, você vai ouvir falar muito dele nas aulas de química orgânica. Ele acreditava que a vida chegou no planeta Terra começou no planeta Terra por meio de compostos orgânicos que foram trazidos de fora por meteoritos. Por quê? Porque em alguns meteoritos as pessoas encontravam metano e outras substâncias orgânicas, tá? Mas não encontravam seres vivos, nem células, nem fósseis, tá? Então por isso que essa teoria acabou sendo assim, perdeu espaço para uma nova teoria chamada de evolução bioquímica. Esse cara aqui, um russo comunista chamado de Oparin e o inglês Haldane, eles trabalharam juntos, né, era um bioquímico muito famoso, e eles trabalharam juntos nessa teoria, que era uma hipótese antes e depois de comprovada virou teoria. O que eles afirmavam? Eles afirmavam que quando eles olhavam as rochas primitivas do planeta, as iniciais, as primeiras rochas se formaram, eles só encontravam substâncias muito simples, como metano, água, amônia, hidrogênio e assim por diante. Quando eles olhavam rochas que se formaram um tempo depois, eles encontravam até substâncias mais complexas, como aminoácidos, carboidratos, entre outras substâncias orgânicas, né? E quando eles olhavam outras rochas ainda, eles encontravam micro-organismos inteiros. Então o que eles falaram? Ora, o que deve ter acontecido é que as substâncias simples, ao longo de milhões de anos, foram se transformando em substâncias mais complexas, que foram se aglomerando e formando os primeiros seres vivos, os primeiros coacervados, que eram aglomerados de proteínas. Um cara muito importante foi esse aqui, o Miller. O Miller fez um experimento no século XX já, né? Esse aqui também já foi no início do século XX, que meio que comprovou essa hipótese e tornou ela uma teoria. O experimento do Miller consistia num aparelho de vidro totalmente isolado do meio ambiente, onde ele simulava as condições da Terra primitiva. E ele colocou aqui exatamente esses gases que foram descritos pelo Oparin e Haldane. Então, hidrogênio, água, amônia, CO2, etc. E colocou uma faísquinha aqui, um eletrodo para soltar a faísquinha para dar energia para esses gases, e aqui ele fervia a água para simular o ciclo hidrológico que você tinha na atmosfera primitiva. A água evaporando, condensando, caindo de novo e tal. E ele resfriava aqui, né, com esse condensador para poder resfriar a água. O que acontece é que ele então pegou e depois de algumas semanas ele notou que haviam aminoácidos aqui dentro. Opa, então essa transição daqui para cá ficou absolutamente comprovada. Galera, esses experimentos são feitos corriqueiramente até hoje e muita gente já chegou a produzir membranas celulares, né, e protocoacervados ou protocélulas em diversos experimentos ao longo do século XX. Então essa hipótese aqui ganhou cada vez mais força, enquanto que a panspermia foi perdendo um pouco de força, tá? E essa hipótese da evolução bioquímica então é a mais comprovada que a gente tem, beleza? Muito bem. Hoje a gente sabe que todo ser vivo vem de um ancestral comum procariótico, provavelmente fermentador, e que esse ser vivo ao longo de 4,5 bilhões de anos foi dando origem a outros seres vivos e contribuiu muito para a gente ter essa visão atual, o trabalho da Lynn Margulis e o trabalho do Charles Darwin, certo?
Bom, para saber um pouco mais sobre isso, com mais profundidade, porque esse tema é um tema muito excitante, muito interessante, você precisa pegar os seus livros didáticos, ler um pouco mais sobre isso, aprofundar, procurar vídeos maiores, com mais informação, e perguntar para o seu professor. E se tiver alguma dúvida, manda um e-mail aí, ou uma mensagem, deixa aí nos comentários a sua dúvida, que a gente vai tentar responder nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço, uma boa noite, e não se esqueça de compartilhar, porque viver num mundo mais inteligente depende de que a gente consiga compartilhar com os nossos queridos amigos seres humanos que habitam esta terra informação de qualidade para combater as fake news.